Fala, galera. Seguinte, vamos corrigir as duas questões de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre PIB, IPCA e IGPM. Antes de entrar nas questões, eu trouxe os mapas mentais aqui para a gente relembrar algumas coisinhas, tá? PIB é o produto interno bruto de um país, tá? São todos os bens e serviços finais produzidos. Mensura o nível de atividade econômica. Aqui o finais é muito importante, tá bom? Por exemplo, se você for comprar um carro, é considerado no PIB o valor final desse veículo, e não as peças, a montagem, enfim, é o valor total ali que já vai direto para o consumidor, tá bom? As fórmulas do PIB, né? A gente tem vários macetezinhos aqui. O que eu mais gosto é o cigarro do X-Men. Tem também o cara inteligente gosta de NX0, mas basicamente o que a gente tem que lembrar é a composição do PIB. O PIB é igual consumo das famílias, mais investimentos, mais gastos governamentais, mais exportação, menos importação, tá bom? A gente tendo isso em mente, a gente entende como funciona o PIB no país. E aqui eu trouxe um adendo que é o PNB, Produto Nacional Bruto. O PNB é a soma de toda a riqueza enviada para o país de origem da empresa. Por exemplo, trouxe o exemplo aqui da Honda, que a Honda existe aqui no Brasil e ela leva o dinheiro para o Japão, tá bom? Então, o PNB é toda empresa de fora que traz dinheiro para dentro. Por exemplo, para a gente aqui, a Petro. A Petro tem vários lugares lá fora e ela traz dinheiro para o Brasil, tá bom? Então, uma coisa meio óbvia que eu anotei aqui é que o Brasil tem um PNB, que é o Produto Nacional Bruto, muito inferior dos Estados Unidos, por exemplo, né? Quantas empresas americanas a gente não vê no nosso dia a dia, né? McDonald's, Burger King, enfim, milhares e milhares por aí, né? Já o Brasil não tem tantas empresas assim lá fora. Então, o nosso PNB sempre vai ser inferior à maioria dos países, principalmente dos países mais desenvolvidos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre IPCA e IGPM. São dois índices. O IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. É o índice de preços oficial do Brasil, tá bom? É a nossa famosa inflaçãozinha, né? Então, o que a gente tem que lembrar com relação a IPCA e IGPM é quem calcula, tá? Isso é muito importante. Então, o IPCA é calculado pelo IBGE. IPCA, IBGE, quatro letras, começa com I, mais fácil de lembrar. E a população objetiva que o IBGE usa para calcular dentro o IPCA são famílias de 1 a 40 salários mínimos, de 11 regiões metropolitanas e 5 municípios. Eu preciso lembrar quais são essas regiões, quais são esses municípios? Não. Isso não é cobrado em prova e não é relevante, tá bom? Então, não perde tempo com esse tipo de coisa. Falando sobre IPCA, eu trouxe a rentabilidade real. Lembra, a rentabilidade nominal é a rentabilidade antes da inflação. A rentabilidade real é a rentabilidade que o cliente vai receber ali depois de tirar a inflação do período. Inclusive, hoje eu mandei lá na nossa comunidade um caso real que aconteceu de um cliente meu, né? Queria saber qual foi a rentabilidade real dele. Como que a gente calcula? Sempre quando a gente falar de subtração, em percentuais, a gente nunca subtrai, a gente divide. E a mesma coisa, quando a gente fala de soma, a gente nunca soma, a gente multiplica. Lembra? A gente coloca o 1 lá, que é o fator, faz todo o cálculo, divide um fator pelo outro, tira o 1 e volta a equação para percentual. Mas o foco aqui não é a questão de cálculo, mas tem aqui só para vocês se lembrarem. Qualquer dúvida também, a gente vai praticar ainda bastante questões como essa, tá bom? Agora, a diferença do IPCA pro IGPM. O IGPM, diferente do IPCA, que é o índice de preços amplo ao consumidor amplo, né? A pessoa física, a gente. O IGPM é o índice geral de preços do mercado, tá bom? Então a gente está falando aqui de atacado e construção civil e outras áreas, tá bom? Ah, Diferente, ó, só para a gente lembrar, tá? O IPCA é calculado pelo IBGE e o IGPM é calculado pela FGV. Isso é questão de prova, isso vai cair na prova de vocês. Lembra, IGPM, FGV, tem um Gzinho ali, IPCA, IBGE, são palavras bem parecidas, tá bom? Existem dois tipos de IGPM. O IGPM, o IGPM, né, que é mensurado do dia 21 ao dia 20 do mês subsequente. Ele não pega o mês cheio. Isso pode cair em prova também. O GPM é calculado no mês cheio? Qual a diferença entre um e outro? O IGPM é mensurado do dia 21 ao dia 20 e o IGPM DI é mensurado do dia 1 ao dia 30. Ele pega o mês fechado, tá bom? E a composição do IGPM, essa é questão de prova, mas muito, assim, gente, tatua isso aqui. Vocês têm que lembrar a composição do IGPM, tá bom? Ele é composto do IPA, IPC e INCC. 60%, 30% e 10%. Alex, como que eu lembro disso aqui? Primeiro a gente vai entender, para depois eu te dar um macete, tá bom? 60% do IPA. O que que é o IPA? É o índice de preços por atacado, tá bom?
30% do IPC. O que que é o IPC? O Índice de Preços ao Consumidor. E 10% do INCC. O que diabos é o INCC? É o Índice Nacional de Custo da Construção, tá bom? Como que eu lembro isso? Vamos lá. IPA termina com A, IPC termina com C e INCC são dois Cs. Então, na ordem alfabética, qual que vem primeiro? IPA, IPC e INCC. E quais são os percentuais? 60%, 30%, 10%. Então, maior percentual, ordem alfabética, percentual médio, ordem alfabética, e menor percentual, ordem alfabética também, tá bom? Dito isso, vamos mudar de tela aqui para a gente ir para as nossas questões do dia. E aqui, lá, aqui, beleza. Vamos para a nossa questão do dia. Aqui, o Produto Interno Bruto, PIB, é uma medida macroeconômica que representa o valor de mercado de todos os bens e serviços finais de um país em um determinado período de tempo. Ele é composto por quatro principais componentes. Lembra lá? Consumo das famílias, investimento das empresas, gastos governamentais e exportações líquidas, que é a importação menos importação. O que a questão está pedindo? Qual a definição correta do PIB e sua composição? Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui. O PIB é o total das famílias de bens e serviços durante um ano. Não, né? A própria questão já traz que ele é composto de mais coisas que isso. O PIB é a soma de todos os investimentos feitos de uma empresa? Também não, pelo mesmo motivo, né? Ele não é composto só por uma coisa. É a quantidade total de dinheiro que o governo gasta em um ano? Não, também faz nem muito sentido. E a letra D? O PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais. A pegadinha poderia trazer aqui uma questão sem o finais, tá? Só bens e serviços, estaria errado. Produzidos em um país durante um determinado período de tempo. Composto por consumo das famílias, investimento das empresas, gastos governamentais e exportações líquidas. Exatamente, está perfeita essa resposta, tá bom? E a segunda questão é: qual a principal diferença entre IPCA e IGPM? Vamos lá. Só para a gente lembrar, reforçar, o IPCA, tá feio, mas dá para entender, é calculado pelo IBGE, certo? E o IGPM é calculado pela FGV. Só para a gente não esquecer, porque isso é questão de prova muito declarada, tá bom? Então vamos lá, questão por questão. Letra A. O IPCA mede a inflação de preços ao consumidor, enquanto o IGPM mede a inflação de preços ao produtor, tá? O que está errado aqui? Essa alternativa está errada porque, assim, ambos, tanto o IPCA quanto o IGPM, medem a inflação, ok? Mas o IPCA está relacionado aos preços do consumidor, lembra? Do varejo, enquanto o IGPM abrange preços do produtor. Construção civil, custo de produção, atacado. Então, essa questão aqui está meio incompleta. Vamos para B. O IPCA é um índice de preços mais amplo que inclui uma cesta maior de produtos e serviços do que o IGPM. Também não. Eu sei que a maioria respondeu essa, mas na verdade, assim, o IPCA e o IGPM possuem cestas diferentes de produtos e serviços, tá? E a gente não pode necessariamente afirmar que a cesta de serviços do IPCA é maior. Não necessariamente uma é mais ampla que a outra, na verdade. Então, essa questão aqui está meio incompleta, porque como que você pode garantir que o IPCA do período vai ser maior do que o IGPM, porque é mais amplo? Não dá para a gente saber sem ter mais informações. Essa poderia ter até tá correta se a gente tivesse as informações, tanto do IPCA, do IGPM, para poder comparar os dois, tá bom? Então, essa também está errada. Letra C. O IPCA é calculado com base em uma amostra de preços de produtos e serviços, enquanto o IGPM é calculado com base em preços em commodities. É, também não, né? Também está errado. Ambos são considerados com base em preços de produtos e serviços, mas o IGPM não inclui só commodities, também inclui insumos agrícolas, construção e muitas outras coisas, então também completa. A letra D, sobrou a letra D, então
O IPCA é utilizado como referência para a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, enquanto o IGPM não possui essa função. Perfeito. Só que tem uma coisa errada aqui. Quem percebeu? O que está errado? Fala para mim. Hum? Exatamente. É, enquanto o GPM não possui essa função, tá perfeito. Mas aqui, ó, muita gente não marcou essa questão, que na verdade eu comi bola. Na hora de escrever, o IPCA é utilizado como referência para a meta da inflação. Perfeito. Estabelecida pelo Banco Central. Não, né? A meta da inflação é estabelecida pela CMN. O Banco Central tem a função de, através do Copom, alcançar a meta da inflação. É, Então, por isso, provavelmente por isso que vocês não marcaram essa alternativa, tá bom? E eu não corrigi, fiz questão de trazer ela errada aqui para vocês, porque realmente na hora de digitar ali eu só digitei errado e, e por isso que vocês não marcaram. Então, comenta aqui para mim na comunidade se foi por isso mesmo que vocês não marcaram. Se foi, parabéns, perfeito. Se aqui a gente estivesse falando de CMN, estaria correto, tá bom? Essa seria a opção mais correta. Gente, por hoje é isso. Boa semana para vocês. Valeu!